Israel é a terra da Bíblia, a terra dos profetas. Mas você não precisa ser um profeta para entender para onde as coisas estão indo aqui. Entender dois grandes eventos que aconteceram na região esta semana é tudo o que você precisa. Tudo o que precisamos fazer é observar as circunstâncias, entender a natureza humana, lembrar da história e conhecer as intenções dos nossos inimigos. Intenções sobre as quais, aliás, eles falam muito abertamente. E então, bada bing, bada bum, conseguimos prever o que está por vir aqui tão bem quanto qualquer um dos profetas ipso facto do passado. Todos nós já ouvimos falar do conceito de névoa da guerra. Refere-se à incerteza, confusão e falta de informações confiáveis vividas basicamente por comandantes e participantes durante operações militares. Isso descreve a realidade de que, uma vez que o conflito começa, nada é realmente claro. Não apenas o campo de batalha em si, mas tudo ao seu redor. Adicionar a mídia à equação torna as coisas ainda piores. Temos a dificuldade adicional de discernir a verdade, os fatos ou as realidades geopolíticas durante uma crise ou conflito em andamento, em que as notícias chegam rapidamente e muitas vezes são contraditórias ou sensacionalistas. Sabemos como uma guerra começa. Nunca sabemos ao certo como ela vai terminar. O grande conflito com o Irã neste momento domina o ciclo de notícias. Isso cria um efeito de destaque visual e psicológico. Todo o foco operacional, as atividades diplomáticas e a vigilância de inteligência naturalmente se concentram nas ameaças imediatas. Isso pode ser trajetórias de mísseis, respostas de grupos que atuam por procuração, instalações nucleares, limiares de escalada e o teatro diplomático. A névoa da guerra dita que, enquanto todos olham diretamente para o foco principal, atores secundários e outros usam a cortina de fumaça para se reposicionar. É isso que estamos enfrentando no momento com os eventos que aconteceram esta semana. Estamos acostumados a receber as notícias, um assunto após o outro, cada uma perfeitamente empacotada, todas em sequência, todas entregues diariamente e prontas para consumo imediato. Tome sua dose diária e siga em frente. No dia seguinte, você volta para mais uma rodada. Às vezes, recebemos algum tipo de reportagem especial com ingredientes extras além do habitual. Eles não desviam muito do habitual, não querem tornar as coisas muito complexas. A mídia nos programou para termos pouca capacidade de atenção. Eles se tornaram os departamentos de entretenimento e notícias lá no final dos anos 80, meados dos anos 90. E isso explica tudo. Quando a Disney comprou a ABC e a Warner Brothers absorveu a CNN, as divisões de notícias deixaram de ser tratadas como serviço público e passaram a ser administradas como produtos de entretenimento. As notícias começaram a usar o roteiro do entretenimento, drama, vilões simples, ritmo acelerado e foco total em um único arco de história. A névoa da guerra que vemos hoje não é um acidente. É o resultado natural de uma mídia de notícias feita para dar audiência como entretenimento, e não para análise estratégica. O surgimento das plataformas de mídia social tornou isso ainda pior. Você tem que resumir as coisas no ritmo do TikTok. Eles têm que seguir o que é tendência e chamativo. Simplificar as coisas até o equivalente a um canto repetitivo e um slogan chamativo, tornando assuntos complexos mais simples e valorizando a performance em vez do conhecimento e compreensão reais. A vida não funciona assim. Enquanto a mídia foca na repetição da simplicidade e na regurgitação de itens já consumidos, a realidade é complexa e está se formando em várias direções ao mesmo tempo. Uma coisa afeta as outras, e cada uma delas então afeta e se espalha em muitas direções diferentes. Então, enquanto o mundo está obcecado com o confronto com o Irã, um evento geopolítico monumental aconteceu em Meca esta semana. O príncipe herdeiro saudita Bin Salman, o presidente turco Erdogan e o primeiro-ministro paquistanês Sharif se encontraram para assinar oficialmente o Acordo de Defesa Conjunta de Meca. Três das nações de maioria sunita mais poderosas do mundo codificaram um pacto de defesa mútua, com uma cláusula central que ecoa o artigo 5 da OTAN. Ou seja, um ataque a um é um ataque a todos. Agora, analistas da mídia vão dizer que o que vemos aqui é que as nações do Golfo não estão mais esperando por garantias de segurança do Ocidente. Eles estão ativamente construindo estruturas de segurança regional autossuficientes de forma discreta. E esses jornalistas estão certos. Eles também podem acrescentar que esse triângulo sunita está se posicionando para o que vem depois, criando uma força formidável que remodela todo o equilíbrio de poder do Oriente Médio por muito tempo depois que a ameaça iraniana acabar. E isso também é um bom resumo das coisas. Então, se a mídia está relatando e analisando corretamente, onde eu quero chegar?
Bem, muitos deram menos atenção a outros eventos que estão todos interligados. Poucas horas após o Acordo de Meca ser assinado, os grupos alinhados ao Irã, no Iêmen, e as forças Houthi lançaram um grande ataque contra instalações sauditas, pela primeira vez em 4 anos, e declararam um bloqueio naval à Arábia Saudita. Intensificaram os ataques a petroleiros no Mar Vermelho e no Golfo de Aden, e ameaçaram a infraestrutura energética estratégica da Arábia Saudita. Para piorar a situação, relatos apontam para uma crescente coordenação entre os Houthis e as milícias iraquianas pró-Irã, efetivamente criando uma ameaça em 2 frentes, tanto do norte quanto do sul, contra portos, aeroportos e centros energéticos sauditas. E onde, você pergunta, estavam os novos parceiros do Pacto de Meca? Turquia e Paquistão, enquanto tudo isso acontecia entre a Arábia Saudita e os Houthis. Bem, focando em quem mais, senão nos judeus. Erdogan continua com sua retórica anti-Israel de sempre. Não há nada de novo nisso. Mas agora, temos o ministro da Defesa do Paquistão, Kawabanga Asif, que no passado chamou Israel de um estado canceroso, maligno e uma maldição para a humanidade, convocando todo o mundo muçulmano a se unir contra o Estado de Israel. Eles acabaram de assinar o pacto. E ele já está desafiando a legitimidade do Estado de Israel ao questionar sua autenticidade nacional, chamando-o de um projeto falso que depende do colonialismo britânico e da Declaração Balfour. Mesmo que, assim como no caso dos palestinos ou jordanianos, o próprio Paquistão tenha sido criado em grande parte com base na intervenção britânica. Diga pra gente o que eles querem, o que eles realmente querem. Eles realmente querem dar um chega pra lá nos sionistas. E para completar, em Israel, nós soubemos esta semana de uma tentativa de um país árabe de nos enganar. Uau! Surpresa, surpresa, surpresa. De acordo com um relatório de inteligência vazado, um país árabe da região recentemente deu um conselho muito específico para outra nação árabe da área. Eles disseram para eles: vá em frente, mostre flexibilidade tática, assine um acordo de paz com Israel. E então, no exato momento em que estiverem prontos militarmente, quebrem o acordo e lancem um ataque contra Israel. Isso vindo de um país supostamente em paz com Israel, aconselhando outro país que atualmente está sendo instado a firmar um acordo de paz com Israel. Seu palpite sobre quem são esses países é tão bom quanto o meu. Eles disseram um Estado árabe e não um país muçulmano. Então, sabemos que não é a França ou a Espanha. E a Irlanda não fez nenhuma proposta pacífica para Israel recentemente. Então, também não são eles. De qualquer forma, a luta contra Israel não vem da busca por uma solução de 2 estados ou da melhora das condições dos palestinos, mas sim do simples fato de que Israel existe. A isso se somam as farsas de resolução pacífica no Líbano e em Gaza. E, neste momento, tudo se resume a isso. O que estamos vendo e vivenciando é toda uma paz performática, orquestrada pelo governo libanês, pelo Hezbollah e pelos mediadores regionais da paz. Assim como aqueles que protestam pela Palestina, ou os membros da flotilha e grupos ativistas impulsionados pelas redes sociais, eles, todos, agem como se realmente se importassem, como se quisessem alcançar uma conquista diplomática significativa, quando, na verdade, todos estão atendendo aos caprichos de entidades malignas, com desculpas, justificativas e apaziguamento, em vez de estabelecer exigências, condições e ultimatos. Eles estão mais preocupados com a aparência nas redes sociais e com as impressões que podem postar do que com qualquer conquista real. E também existe o elemento financeiro. Esses países todos estão esperando lucrar com a encenação, assim como as pessoas estão monetizando a causa palestina para benefício próprio. Não é só sinalização de virtude, mas também se beneficiando financeiramente com pagamento por atividade. Assim como os palestinos pagam por influência, os ativistas fazem o mesmo. Eles pagam por influência nas redes sociais. E os governos árabes esperam receber ajuda dos Estados Unidos. Os árabes que se autodenominam palestinos usam a causa palestina para se tornarem bilionários. Os ativistas conseguem empregos muito bem pagos em organizações internacionais. Então, não se trata de paz, nem dos palestinos, nem de Gaza, nem de nenhuma das muitas desculpas que eles inventam para justificar a tentativa de destruir o Estado de Israel. No último fim de semana, foi marcado o aniversário do massacre de Hebron em 1929. Hebron, a cidade dos nossos patriarcas e matriarcas, Abraão e Sara, Isaac e Rebeca, Jacó e Lia. Era a cidade com presença judaica mais antiga, remontando a 3.000 anos. Não havia ocupação em 1929, nem Estado judeu. Eles nunca precisaram de uma desculpa. Só precisavam mostrar domínio, destruir a comunidade judaica ali e reduzi-la a escombros. E os judeus em Hebron, em 1929, não tinham ninguém para protegê-los.
Agora que temos quem nos proteja, e agora que eles viram do que somos capazes com quem mexe conosco, eles precisam recorrer ao engano e à traição. Engano, traição e a vigilância não são apenas questões atuais. Mais uma vez, podemos ver que a Bíblia oferece um testemunho de como os seres humanos se comportam. Não há nada de novo, apenas os atores mudam. O que já foi, voltará a ser. O que foi feito, será feito novamente. As ações humanas, as lutas, as conquistas são constantemente repetidas ao longo das gerações. Temos ciclos repetitivos em vez de progresso linear. O vazamento de informações sobre flexibilidade tática e a assinatura de um acordo de paz para baixar a guarda, que acabei de mencionar, bem, tudo isso já aconteceu antes. Em Josué capítulo 9, os gibeonitas sabiam que não poderiam derrotar o exército israelita liderado por Josué. Temendo a conquista de Israel, eles enviaram emissários vestindo roupas gastas e carregando pão mofado para enganar Josué, fazendo acreditar que vinham de uma terra distante em busca de uma aliança de paz. Israel assinou o tratado sem consultar a Deus ou examinar as intenções deles, apenas para descobrir 3 dias depois que os gibeonitas eram vizinhos imediatos que usaram a diplomacia como uma arma de sobrevivência e engano. Depois, há o relato no livro de Neemias, 950 anos depois. Enquanto Neemias estava construindo as defesas de Jerusalém, seus inimigos não apenas atacaram, eles tentaram negociar. 5 vezes, eles o chamaram para descer a planície de Ono para conversas diplomáticas. Eles queriam criar uma distração, tirar o foco dele e parar o trabalho. Neemias sabia que nem todo chamado para diálogo é sincero. Às vezes, é só barulho para desviar seu olhar do muro. Tudo isso só mostra o quanto precisamos manter um olhar atento para avisar sobre perigos que se aproximam do muro. Em Ezequiel 33, o profeta fala sobre o sentinela no muro. O sentinela não precisa ser um profeta. Ele precisa manter os olhos abertos, ver a espada se aproximando no horizonte e tocar a trombeta. Em um mundo onde a mídia está fazendo todos adormecerem com histórias simplificadas, é nosso trabalho permanecer no muro, olhar além da névoa e apontar onde a verdadeira ameaça está se formando. Eu sou Daniel Siman, obrigado por me acompanhar aqui no Straight Up dos estúdios da JNS TV em Jerusalém, Israel. Shabbat Shalom e nos vemos novamente na próxima semana.